coisa que boa, bênção. estamos aqui Muito juntos de bom. novo. É verdade. Para mais uma etapa do nosso tema que tem a ver com criando filhos para Deus. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria, como nós vamos tratar dos 12 até os 16 anos, queria ouvir um pouquinho dessas moças, né? A experiência delas, se elas lembram de algo marcante que aconteceu naquele período entre 12 e 16 anos, para compartilhar um pouquinho com a gente. Nossa, claro que eu lembro. E é interessante porque é uma idade bem perigosa. É a idade que vai marcar a minha vida. Não é? O que eu vou passar é o começo da minha vida. Não é? E eu me lembro que eu era muito autoritária e meu pai achava que isso era muito lindo. Eu resolvia o problema de banco, eu ia fazer pagamentos de luz, toda a parte que era do meu pai, como ele trabalhava o dia todo, ele transferiu para mim. Minha mãe era uma artista plástica, ela vivia na vidinha dela e eu assumi essa parte de casa. E eu levei isso para o meu casamento. E aí o que aconteceu? Meu marido também um artista, músico, vivia a vida dele de músico e eu achei que eu era a dona da casa. Então eu mandava no meu marido, porque meu pai dizia para mim assim, você não precisa de homem, você é independente, você resolve tudo. Eu levei isso para minha casa. E meus filhos nasceram e viram essa falha tão grande. De eu comandar a minha casa, eu ser... era papéis trocados. Né? Papéis trocados. E aí eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu vi o quanto eu estava errada, quanto isso estava afetando a minha vida e já estava afetando a vida dos meus filhos. Porque eles já estavam vendo que eu era o homem da casa. Meu Deus, que coisa, né? Totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus orienta, né? É verdade. E você, Lívia? Eu tenho uma história, né? Perdi minha mãe, eu tinha 16 anos. Então teve esse período que começou a vir uma responsabilidade maior, talvez, do que eu estava programada para fazer. Mas isso, pastora, tudo tem o lado doloroso, mas também um lado glorioso. Verdade. Porque todas me conhecem, sabem como eu sou amorosa, carinhosa, beijoqueira. Isso fez com que, por causa disso, minhas irmãs, a menorzinha tinha 6, outra tinha 10 e a minha irmã tinha 14. Então meu pai vivia muito longe, era um homem ausente do lar, mas muito carinhoso conosco. Então, a minha adolescência, aí entrou o meu amor, né? Deus, na infinita bondade dele, me trouxe Tarcísio, eu comecei a me relacionar com ele e aquilo foi determinando. Então, eu consegui, depois que eu conheci Jesus, eu consegui retirar as coisas que para trás ficam e comecei a andar adiante com a responsabilidade que me era devida, com o cuidado de mãe. Fui aprendendo, né? Uma criança cuidando de outras crianças, mas o Senhor estava nesse negócio e mudou a minha história e eu louvo a Deus por isso. Pois é um período de muitas decisões. É interessante porque é um período em que, profissionalmente, as pessoas dizem fazer vestibular e definir uma profissão é muito cedo. Realmente, pode se considerar assim, que aos 16 anos você entrar numa universidade já para definir sua vida inteira. Mas acontece essa definição quando se trata da parte emocional, sentimental, sabe? Algo que vai me direcionar o seu caráter. Não é? Você começa a fazer escolhas nessa fase. E é uma fase em que os pais precisam estar muito perto. Às vezes a gente se equivoca e a gente acha que eles já são grandes, já podem decidir as coisas. E não é bem assim. Sabe, queridos? A importância de ter feito uma boa infância dos 4 aos 11 anos, como a gente falou semana passada, ela é fundamental para essa fase. Porque se você consegue, naquela fase, trazer um bom conjunto entre amor e disciplina, não é? Quando a voz dos nossos pais, nessa fase, elas me condicionam a obedecer, porque ela vem misturada de afago, de aconchego, de atenção, de viver a vida dele, de não deixá-lo sozinho, como a gente falou, solidão e depressão, isso começa a marcá-lo por dentro. Por exemplo, eu tenho também uma história, né,
não minha, mas da vida do meu filho, nessa fase. Israel entrou nas drogas, apesar de termos uma família estruturada, aquela fase foi uma fase crítica, porque nós precisamos de ficar no Brasil, vínhamos e voltávamos, então a ausência do pastor na vida dele foi muito sentida por ele. E na escola, Israel se envolveu com drogas. Hoje Israel é um homem de Deus, pai de 2 filhas lindas, tem uma esposa que é uma bênção, tem uma vida com o Senhor, já de alguns anos, né? Antes mesmo dele casar. Mas aquela fase foi uma fase muito dura para a gente. Era justamente a fase entre 14 e 16 anos, que Israel antes era um menino que lia a palavra, que amava, que testemunhava. Israel entrou num mundo das drogas de uma maneira que nos assustou. Quando nós voltamos numa das nossas viagens, porque os nossos pais ficavam com Israel aqui, com as meninas, a gente ficou muito assustada de ver uma grande mudança que tinha acontecido com ele. A gente entendeu que ele já tinha maturidade para estar sem ser junto com o pai, e ele veio para aqui para estudar com os meus pais, mas Israel ficou só. O sentimento de solidão para Israel era muito grande, porque havia um link muito grande entre ele e o pastor, o seu pai. E Israel começou a usar drogas. E quando nós chegamos para morar, para ficar aqui, a gente começou a percebê-lo diferente nessa fase. Foi uma fase de muita dor para a gente. Quando a gente descobriu, o pastor tomou algumas posições e dizia a ele assim, você não pode sair de casa. E ele dizia, mãe, eu tenho 15 anos, eu já tenho 16 anos, eu posso sair de casa, eu estou preso aqui. E o pastor nunca levantou a voz para ele nessa fase. Ele dizia, você não vai sair, você só pode sair comigo, com sua mãe ou com suas irmãs, mas sozinho você não sai. E era interessante, porque foi a fase onde ele era mais forte fisicamente, e ele estava com a chave da porta na porta, mas existia uma voz de comando que ele viveu intensamente dos 4 aos 11 anos, 12 anos, 13 anos, que era uma voz misturada com o amor do pai dele e com o condicionamento de obedecer à disciplina. Isso foi fundamental para vermos o nosso filho sair daquele processo. Porque Israel ficava em casa e ele não botava o pé para fora de casa, porque havia uma ordem de comando no coração dele e ele se sentia impulsionado a obedecer essa ordem, apesar de todo o mundo espiritual que tem ao redor. Foi uma fase que a gente estava começando a igreja com 6 meses de igreja e essa coisa estourou na nossa casa. E a gente se posicionou. Mas eu percebi que uma das ferramentas que nos ajudou muito foi aquele condicionamento que ele recebeu para obedecer na sua fase de menino, na sua fase de pré-adolescente, de adolescente, né? Que ajudou ele a frear coisas que parecia que não tinha como frear. Não é? Então, pastora, você vê, né? Nós temos, dentro dessa fase, nós temos 2 períodos bem interessantes. Um período é a criança já ser convertido, não é? Isso é fundamental. Isso é muito importante, porque quando ele é convertido, ele é uma morada do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai conduzir a ele, convencê-lo do pecado e do juízo. Isso é importante porque, inclusive, Israel tinha feito uma decisão para Jesus na fase de infância. Naquela fase anterior, entre os 4 e os 11 anos, ali ele recebeu Jesus. Você tá vendo? E ele apagou como se aquilo não existisse. Ele apagou no coração dele porque todas as atrações da mocidade entraram naquele período e a solidão que ele estava sentindo. Pois é, aí entra outra etapa. Quando você fala da solidão, porque entra a etapa de os bons amigos. Ele tem que ser cercado de amigos que tenham a mesma fé, porque a palavra de Deus fala que os maus amigos corrompem os bons costumes. Exatamente. Não é? E se nessa etapa ele anda com o amiguinho que tem a mesma fé que ele, sabe? Ele vai entender. Fundamental para poder se encontrar um equilíbrio. Para ele se encontrar. Ele vai saber quem ele é diante do Senhor. Exato, ele vai se encontrar. Amém. Isso mesmo. Aí outro papel muito importante que cabe a nós, meus amores, é a unidade entre o pai e a mãe. Isso é fundamental. Nós precisamos falar a mesma coisa. Nós precisamos, quando os nossos filhos olhem para nós, veem em nós que nós estamos no mesmo barco, que nós falamos a mesma coisa. Lembra que há muitos vídeos atrás nós falamos sobre a primeira referência do filho com Deus, vai ser a sua referência em relação a seu pai. Então, se papai e mamãe têm a firmeza, a convicção de sempre falar a mesma coisa, ele vai saber que com Deus também não pode ser
coisas diferentes disso. Então, meus amores, nós precisamos, busque unidade. O que o seu filho mais precisa nessa idade é ver papai e mamãe que se amam, que se cuidam, que falam a mesma coisa, que tá junto, porque presente vai passar. Às vezes a gente quer fazer da nossa casa um lugar onde tenha tudo. Eles não precisam disso. O seu filhinho de 12 a 16, começando, não precisa, desde o início, ele precisa ter um lar, uma presença aprovadora de Deus nesse lar e de unidade entre você e papai. Você sabe que nessa questão com Israel foi fundamental a unidade entre mim e o pastor. O que ele falava, eu falava a mesma coisa. O que ele dizia, o que eu dizia, o pastor fechava comigo. E não foram poucas as vezes que ele entrou em casa, né, questionando. Israel dizia: mãe, eu tô preso aqui dentro. Mãe, você vai deixar isso acontecer? E eu fechava com ele e dizia: o que o seu pai disse é o que eu penso igual. Nós estamos juntos nisso, você não vai conseguir o que você está pretendendo. E essa unidade de ações, ainda que às vezes eu achasse que o pastor estava sendo mais duro do que deveria, eu sentava à parte com ele e dizia: meu bem, eu acho que está muito pesado. Ele dizia: nós vamos fazer assim, porque eu já dei a ordem, você vai junto comigo. E eu dizia: vou sim. E aí, quando nós saímos do quarto, a voz era igual. Então, queridas, pare de defender o seu filhinho como se o papai fosse muito duro, porque isso é a armadilha de Satanás para quebrar a unidade entre vocês e trazer prejuízo para a sua casa. Feche as portas. E uma das maneiras de fechar a porta para o diabo na vida dos seus filhos é trabalhar a unidade de palavra, de sentimento, de direção entre você e o seu marido. Cuidado, ele não tem 2 anos mais, ele não é um bebezinho que precisa de ser protegido do seu próprio pai. Ele é um homem, uma menina, uma moça que precisa de estabilidade e segurança dentro da sua casa. Porque insegurança, confusão lá fora já tem muito. Eles precisam de um lugar que eles possam olhar e dizer: eu vou ficar nesse lugar, que é bênção e é lugar de segurança. Que Deus abençoe, que dê sabedoria a cada um de vocês para perceber as jogadas que o diabo tem feito para quebrar a unidade dentro da sua casa. Que Deus abençoe seus filhos e toda a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.